Fala pessoal, estamos começando uma nova temporada de 2026 com muita novidade e hoje eu tenho um prazer de convidar e de estar aqui comigo hoje um cara que passa comigo no meu consultório, que virou meu amigo, a gente está em clube junto, é um cara que me ensina muita coisa aí sobre empreendedorismo, sobre a vida, sobre a parte familiar, sobre Deus também, sobre espiritualidade. É um cara que hoje eu posso chamar de amigo. Eu tô aqui com o Rafael Segnato, o cara que é dono da Império Galvânica. Prazer, né? Como é que você tá? Tudo tá bom bem? Demais. Beleza. Meu amigo, se apresenta pro pessoal. Se apresenta aí pro pessoal, fala quem é você. Eu fiz uma apresentação aqui, mas é bom quando a pessoa fala, né? Prazer, pessoal. Eu sou Rafael Segnato. Eu sou esposo da Franciele, sou pai do Breno. Hoje eu tenho uma empresa de prestação de serviço em banhos de semijoia, a Império Galvânica. Ela é conhecido nacionalmente, conhecido mundialmente também. E estamos aqui para conversar um pouco com o Andrei, né? Um médico aí renomado hoje no Brasil também. É para isso, né? Para cima agora, né? É pra gente se divertir, cara. Ó, pessoal, vamos... Se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve, tá? Não perca, não pisque, caneta e papel na mão, porque senão você vai perder os insights, entendeu? Exatamente. O cara vai trazer aqui o mais fino do negócio. Rafa, conta um pouco da tua história, cara, um detalhinho assim, lá... Desde que o Rafa se entende por gente, assim, começou a entrar nesse mundo de empreendedorismo, entender quem é o Rafa. Conta um pouco pra gente aí. Desde quando o Rafa se conhece por gente, essa foi fogo. Mas porque às vezes eu... Não é verdade? Não, top, essa foi boa. Porque, por exemplo, eu me lembro que eu comecei a me entender por gente quando eu tinha uns 17 anos. Eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Não, bacana, show. Cara, vamos lá. Eu era menino do bichão, pô. Eu andava na rua. Cara, vamos lá. Desde quando eu me conheço por gente, cara, Bom, em primeiro lugar, né, fui CLT, né, e, cara, tive uma experiência sensacional, né, de entrar numa empresa, conhecer pessoas, né, até porque também não tinha muito contato assim com pessoas, ficava mais em casa, né, era mais fechado ali, então foi uma oportunidade aí pra mim também estar em contato com pessoas. Me diz uma coisa, você é de Limeira? Sou de Limeira, sou natural de Limeira. De Limeirão. E... Beleza, você já foi trabalhar, tipo, na semijoia. Mas antes disso, o que aconteceu? Tipo, já trabalhava desde novo, estudou? Cara, antes disso não, cara, eu não trabalhava, né? Minha mãe chegou em mim, eu tinha, na época, acho que de 15, se eu não me engano, acho que de 15 para 16 anos, minha mãe chegou em mim e falou assim pra mim, ó, não dá mais pra te bancar. Agora você precisa trabalhar. Eu falei assim, bom, beleza, eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego, né? Aí eu falei, então tá bom, então, eu vou arranjar um emprego pra você. Cara, minha mãe foi numa casa de uma colega dela que mexia com solda de brinco ali, sabe, essas coisas ali. Cara, eu fui lá, fiz uma entrevista, falei que eu ia e não fui, não apareci, entendeu? Então isso daí foi o quê, cara? Falei, cara, eu não vou entrar dentro de uma casa de uma pessoa pra poder trabalhar, tá entendendo? Eu falei, cara, não é isso que eu quero, entendeu? E aí o que aconteceu, cara? Minha mãe chegou no final do dia e gostou do serviço, né? Eu falei, não gostei não, porque eu não fui, entendeu? E não fui trabalhar não, cara. Aí o que aconteceu? Ela falou, mas como você não foi? Já tava marcado lá com a pessoa, você tinha que ir lá, etc. E tal. Cara, foi um salseiro na minha vida aquele dia lá. Mas assim... E o que aconteceu, cara? Ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou arranjar um trabalho pra você em uma empresa. Aí, um certo dia, acho que ela conversou com o patrão dela, né? O atual patrão dela, que é patrão dela até hoje. Cara, já, se eu não me engano, acho que já vai dar uns 40 anos que a minha mãe tá lá. Ela aposentou e ainda continua trabalhando lá. Que loucura, né? É geração diferente. Geração diferente. Cara, e foi o que ela passou pra mim também, né? Minha mãe é minha inspiração, entendeu? Uhum. E o que aconteceu, cara? Ela foi, conversou com o patrão dela. Cara, no outro dia eu fui lá, fiz uma entrevista. Ele falou que queria contratar eu, etc e tal. Falou que gostava muito da minha mãe, de o que ela trazia no trabalho, de retorno, etc e tal. Ele falou que esperava isso daí de mim também. Cara, eu trabalhei nessa empresa, a empresa de banho de semijóias, né? Uma galvânica também. E, cara, fiquei 4 anos lá, acho que 4 anos e meio aproximadamente, quase 5. Cara, foi uma baita escola, né? Uma puta escola. Lá eu aprendi a fazer tudo.
né? Tudo de galvânica. E tive a experiência também de conhecer a Transgalvânica, trabalhar em outros lugares, né? Porque eu acho que eu fui CLT por 15 anos, né? Então eu trabalhei, acho que mas sempre dentro da galvanoplastia, né? Todas as empresas que eu trabalhei foi de galvânica. Tentei fazer outras coisas também, nesse meio tempo aí, né? Passando de galvânica para galvânica. Tentei montar meu negócio também, tentei vender boné, tentei vender relógio, tentei vender sapato, cara, tentei de tudo. Eu ia pra 25 de março lá, cara, eu ia comprar aqueles disquinhos. Não sei se você lembra, CD. Eu ia comprar CD, cara. Nossa, CD de videogame, CD de música, CD de tudo, cara. E trazer pra Limeira pra poder vender, cara. E sempre eu sempre gostei desse negócio de vendas, entendeu? De empreender, assim. Mas, cara, não dava certo, eu voltava pro banho de semijoia, entendeu? Onde eu me especializei, né? Cara, como é que foi, por exemplo, antes de tu falar da semijoia, como foi que te despertou essa vontade? Pô, vou comprar coisa e vou começar a vender. Porque, por exemplo, você sabia que você era vendedor na época? Tipo, porque hoje fala muito de venda. Sim. Mas eu me lembro que tempo atrás tinha os vendedores, mas tipo, eu não vou falar que sou vendedor, porque senão o cara vai achar que eu quero enrolar ele. Tem esse estereótipo no Brasil. Sim, sim. Mas no ICRU, né? Quando foi que você despertou, que você viu que tipo, pô, eu preciso vender, eu preciso me dar um jeito aqui, eu preciso ter uma renda a mais? Cara, isso nunca passou pela minha cabeça não, cara. Sempre passou pela minha cabeça eu ter meu próprio negócio. Como? Mas nunca passou assim, eu tenho que vender, eu tenho que fazer. Cara, eu nem me imaginava fazendo isso, eu só fazia. Era bruto mesmo, entendeu? Eu falei, eu quero ter meu negócio, cara. Então, eu ia lá, comprava as coisas na 25, tinha uma época que eu ia lá comprar CD. Vender CD foi a cota, não deu certo. E passou um tempo, voltei a trabalhar de novo, ia lá voltar a comprar sapato, tá entendendo? Voltava pra comprar roupa. Cara, foi várias coisas fazendo isso daí, não dava certo, entendeu? Até um dia que uma pessoa me falou pra mim, eu tive a oportunidade de ter um coach, né? Ele falou pra mim cara, cada 10 palavras que você fala, 9 você fala em semijoia, joia. Cara, seu negócio tá aí. CD e exatamente, entendeu? Cara, ele falou assim, cara, seu negócio é joia, ele falou pra mim. Automaticamente, quando ele falou isso daí pra mim, cara, eu startei pra virar especialista de verdade mesmo, entendeu? Na minha área, né? Eu me tornar especialista no que eu faço para poder dar um start aí e partir para esse lado do empreendedorismo, entendeu? Mas assim, não foi fácil, tudo teve um começo, entendeu? Teve a parte que eu trabalhava de CLT, passei vários anos dentro de uma empresa, tá entendendo? Aprendendo também vários processos, como entender de pessoas ali, da produção. Então, toda essa parte eu aprendi, né? Que é a parte de gerenciamento de produção, né? Agora, quando você se torna empreendedor de verdade, aí vem a parte que é o empreendedorismo real, raiz mesmo, que é o que? Administrar uma empresa, entendeu? E administrar uma empresa nada mais é do que administrar pessoas, né? Então, você administra pessoas dos dois lados. Você vai ter que administrar o seu cliente e vai ter que administrar também os seus funcionários. Então, as coisas têm que se encaixar ali. E aí, a gente vai aprendendo ao decorrer do tempo fazendo isso daí. Cara, é divertido, é gostoso. E aí, como é que foi, por exemplo, quando você tipo assim, você teve essas empreitadas antes, né? Como foi o início lá, quando você começou a construir saiu do CLT e falou, pô, agora eu vou começar de fato que nem gente grande. Sim, cara, eu já tava um tempo casado com a Franciele. Acho que já fazia aproximadamente aí uns 10, 12 anos que a gente já tava casado. E, cara, a minha vontade era de empreender, sempre de empreender. Então, eu trabalhava, né, na empresa, mas, assim, a minha mentalidade era de ter meu próprio negócio, né? E, cara, aprendi muito. Dentro do que eu fui aprendendo, cara, surgiu a oportunidade de estar numa sociedade, numa empresa, né? Na verdade, adquirir uma empresa. Mas, na época, eu não tinha recurso para adquirir a empresa, né? Então, o que eu fiz? Eu tive um sócio, né? Antes de ter a Império Galvânica, eu tive um sócio nessa empresa, né? Que hoje atualmente é a Império Galvânica. O que aconteceu? Eu fiquei 1 ano com ele dentro dessa sociedade. De primeiro, quando a gente sentou para conversar, ele queria vender a empresa, ele não queria mais a empresa, etc e tal. Eu não tinha recurso financeiro, não tinha dinheiro para comprar, mas eu tinha muita experiência para poder fazer as coisas dar certo. Não tinha experiência em vender, isso daí eu nunca tive, né? Ali, né, de primeiro, eu não tinha isso daí. Então, o que aconteceu?
Cara, eu fui buscar contato com as pessoas, ir atrás de loja de bruto para poder fazer parceria, etc e tal, né? Mas isso eu fui aprimorando ao decorrer do tempo. Logo de primeiro, quando aconteceu essa sociedade, cara, a empresa não tinha cliente. Então, cara, qual que era a minha função se eu não ia entrar com o dinheiro? Cara, que é o que eu tomei essa função, cara, ir atrás de cliente, né? Ir atrás de cliente sem ter experiência ali, etc e tal, mas o contato ali com os empresários, eu bati a palma ali, cara, eu quero conhecer você aí, acabei de montar uma empresa de galvanoplastia e de banho de semijoias, né? E falei, cara, tô precisando de cliente, né? E como eu já tava de sociedade, cara, aconteceu que um cara abriu as portas para mim, né? Para ter o contato com os clientes, me ajeitou um cliente. O cliente até era o primeiro cliente, pra você ver, era de fora do país. E, cara, deu super certo no começo, né? Porque daí esse cliente veio pro Brasil, trazia bastante serviço, bastante semijoia para a empresa, etc e tal. E a gente começou a alavancar, a crescer o negócio. Só que a gente ficou num período muito curto. Eu com esse sócio meu, a gente ficou 1 ano. Que ele também já estava cansado, ele falou para mim que já não queria mais, etc e tal. A gente ficou um tempo de sociedade ali, né, tendo serviço dentro da empresa, só que eu não trabalhava, né, eu trabalhava em outra empresa, era CLT outra empresa, e a oportunidade que eu tinha, eu ia para essa nossa empresa. Então, quando terminava o meu expediente nessa empresa que eu trabalhava, eu já saía de lá e já ia para essa nossa empresa, né, minha e do meu sócio. Essa Qual era o nome, né? Qual era o nome dela? Era Evidence, na época, essa empresa. E fui para essa empresa, né, trabalhar, etc e tal. Ficou 1 ano com esse nome. E, cara, até um dia que ele chegou e falou assim, Rafa, não quero mais. Não quero mais trabalhar, não quero mais com isso, eu quero curtir minha família agora, eu quero ficar com a minha esposa, eu quero ficar com a minha filha. Cara, ali eu percebi que Deus estava me dando uma oportunidade, cara. Entendeu? Ele deu uma oportunidade, assim, de eu ter uma empresa, realizar o meu sonho, que era ter uma empresa. No que eu tinha aprendido no ramo de semijoia, entendeu? Então eu falei, cara, ali eu vou fazer meu negócio acontecer. Cara, e quando eu peguei a empresa, cara, veio tudo por água abaixo, cara. Porque os clientes não sabiam quem era o Rafael, mas sabiam quem era meu sócio. E o que aconteceu? Os clientes saíram todos. Não é que saiu 1, 2, 3, saíram todos, entendeu? Cara, não tinha conexão comigo. Então, assim, o que eu posso deixar para vocês, pessoal? Hoje, se a empresa for de vocês, cara, tenha conexão com o seu cliente, converse com o seu cliente, converse com pessoas, entenda mais sobre pessoas, né? Essa conexão com o cliente, ela é muito atrativa. Então, o seu cliente quer saber quem é você. Isso é muito importante. Cara, então, assim, Andrei, o que aconteceu? As pessoas não sabiam quem era o Rafael. Eu tinha acabado de pegar a empresa, porque meu sócio não queria mais empresa, novo também. Cara, todo mundo sumiu. Então, o que aconteceu? A gente tinha uma reserva, né? Só que dentro disso daí, olha só que loucura, né? Eu peguei a empresa e falei pra minha esposa. Cheguei um dia em casa, né? Minha esposa não sabia que eu tinha comprado a empresa, né? Que eu tinha pegado a empresa ali. Ela falou, chegou um dia em mim, 2 dias depois que eu tinha pegado a empresa, ela chegou em mim, porque eu saía pra trabalhar. Só que ela não sabia pra onde. Entendeu? Só trabalhava. Eu saía pra trabalhar. Eu fazia minha rotina de CLT. Eu levantava, esses 2 dias, eu levantava, tomava um banho, tomava um café e saía pra trabalhar. Só que eu já não tava mais indo, porque eu não tive nem a coragem de falar pra ela que eu tinha saído do meu serviço. Então, o que aconteceu? Cara, a Lica Financiera, ela chegou em mim e falou assim, ó, cadê o dinheiro de casa? O dinheiro sumiu, já faz 2 meses. Só que o que estava acontecendo? Eu recebia o meu salário e pagava os funcionários. Tá entendendo? E o dinheiro sumiu de casa por 2 meses. Aí chegou um dia que ela falou assim, Rafa, cadê o dinheiro de casa? Aí foi onde a cobra picou, bicho. E aí? Cara, aí o que aconteceu? Eu expliquei pra ela, falei assim, ó, não vai ter dinheiro por enquanto em casa, porque eu comprei uma empresa. Nossa, ela endoidou. Eu falei, mas não é impossível, não tem como você comprar uma empresa. Você não tem dinheiro, entendeu? Então, o que aconteceu, cara? Eu comprei uma empresa sem ter dinheiro. Entendeu? Então, aí o que aconteceu? Dentro disso daí, eu falei pra ela, falei assim, amor, agora que eu já te falei, contei toda a história pra ela, ó, peguei uma empresa, adquiri uma empresa, eu era sócio,
né? Até então ela sabia que eu tinha uma parceria, mas não sabia que existia essa sociedade, né? Então, na verdade, eu vim escondendo isso dela por muito tempo, entendeu? Durante um ano ali. Foi um ano? Foi um ano, durante um ano. Aí os 2 últimos meses começou a negar. Os 2 últimos meses eu comecei a negar pra ela. Falar, ó, aconteceu assim, assim, assado. Peguei a empresa e agora é tocar a empresa. Só que agora eu vou precisar de você. Aí ela teve que também pedir a conta do trabalho dela. E, cara, para vir trabalhar comigo. Cara, e a gente ficou trabalhando juntos. Trabalha até hoje juntos, né? Mas, assim, os primeiros 6 meses, cara, foi difícil. Foi difícil porque os clientes sumiram. E eu falei para ela que a gente tinha cliente, etc e tal. Só que nenhum desses clientes que eu falei para ela apareceu. E a gente ficou 6 meses ali, cara, colocando dinheiro, acabando com os recursos que a gente tinha, entendeu? Andrei, até o dia que o dinheiro acabou, de verdade mesmo. Na época a gente pagava o aluguel lá, né? Eu paguei o último aluguel. Falei pra ela, amor, tem que contar uma coisa pra você. Só que isso lá em casa já, né? Ó, paguei o último aluguel. E eu, cara, isso foi brabo, cara. Falou, paguei o aluguel com o último recurso que a gente tinha. E dentro desse recurso que a gente tinha, cara, acabou tudo. E eu chamei ela pra conversar, né? Eu tomei um banho. Ela tomou um banho. Já de tardezinha? Já de tardezinha. Tomei um banho e chamei ela pra poder ir pro quarto que eu precisava conversar com ela. E conversei com ela ali, cara. Eu nunca tinha chorado. A primeira vez que eu chorei, cara. E eu expliquei pra ela, falei assim, ó, acabou o dinheiro, a gente não tem mais nada. Paguei o último aluguel e eu vou voltar a ser CLT de novo, cara. Eu vou voltar a trabalhar de novo. Falei pra ela. Aí ela falou assim, tá, mas aí até aí tudo bem, né? Você voltar a trabalhar, não tá roubando, não tá fazendo nada, tá fazendo honesto. Tá tudo certo até aí. Mas a questão se a gente tem 30 dias, vamos ficar mais 15 então. Depois se realmente não rolar nada nesses 15 aí, a gente abandona tudo. E você entrega tudo, eu volto a trabalhar, e você volta a trabalhar também, e a gente vai pra cima. Cara, o que aconteceu? A gente conversou, tivemos uma conversa diferente. Foi a primeira vez que eu conversei com a Franciele, cara. Eu nunca tinha conversado com a Franciele. Nada. Nem questão de relacionamento de casa, a gente nunca tinha parado pra conversar. E eu chamei ela aquele dia que eu precisava conversar com ela. Cara, tinha acabado todas as minhas energias, né? Você tava sufocado. Acabou a energia, acabou o recurso, acabou tudo. Virou uma bagunça minha vida. Tá sufocado. Cara, e o que aconteceu? Ou desabafava ou explodia. Pra você ver. O que aconteceu? A gente conversou, terminamos de conversar, cara, eram umas 10h30 para 11 horas. Ela foi dormir, ela dormiu. Meu filho também deitou, dormiu. E, cara, eu não consegui dormir. Cara, não consegui dormir aquele dia ali. Cara, o que aconteceu? Eu me senti incomodado naquele dia ali. E, cara, eu levantei e era meia-noite, cara. Levantei meia-noite. Isso há 7 para 8 anos já. Tem isso daí. Levantei, liguei a televisão, fui pra sala, né? Liguei a televisão, coloquei no YouTube, cara. Coloquei no YouTube, cara, liguei ali. A primeira coisa que apareceu foi fazer uma oração, cara. Tava lá a oração lá. Tá até a oração lá de um tal de Pastor Antônio Júnior. Cara do YouTube. Acho que é um pastor que tem mais seguidor no YouTube, se não for no mundo aí. Cara, tem mais de milhões de seguidores. Cara, coloquei lá e fiz a oração. E nisso ele falou, né? Ó, entrega todos os seus pecados, confessa todos os seus pecados aí pra Deus, entrega tudo aí pra ele aí, que Deus salvou minha vida, né? Ele falou que ele era espírita, né? De Umbanda, essas coiseiras todas aí. E ele falou que ele entregou a vida dele pra Deus, cara. Cara, eu fiz a mesma coisa. Eu falei pra ele lá, ele passou toda a mensagem pra mim, cara. E ali eu fiz a oração no final do vídeo, que ele faz uma oração, né? Cara, ali eu desliguei a televisão, ajoelhei no chão e fiz tudo, cara. Confessei todos os meus pecados pra Deus ali. Né? Cara, porque às vezes pecado, né, cara? A gente fala assim, cara, às vezes é se tratar uma pessoa mal, você ser ignorante com uma pessoa, né, cara? Não é só matar. Cara, o pecado, ele tá em todo lugar, cara. Tá entendendo? Às vezes você cortar o olhar pra uma pessoa aí que apareceu no seu caminho, entendeu? Cara, então, pecado tá em todo lugar, cara. Então, ali eu confessei todos os meus pecados, conversei com Deus. Cara, eu senti um fogo no meu corpo.
Mas meu corpo quente, cara, e eu comecei a chorar, cara. Comecei a chorar, sem parar. Cara, e ali eu terminei de confessar pra Deus, pedi pra ele, cara, o que eu pedi pra Deus foi só uma oportunidade, cara. Eu falei, Deus, me dá uma oportunidade. Eu quero uma oportunidade. Me dá a oportunidade da empresa crescer, dar certo. De eu ter pessoas trabalhando com a gente, etc e tal, cara, ali. E fui dormir. Terminei a oração, confessei tudo pra ele, fui dormir. Cara, fiz a mesma rotina ali daquele dia. A resposta, cara, foi tão rápida. O que eu entreguei pra Deus ali, cara, tava tudo dentro do meu coração. Entreguei tudo ali pra ele. A resposta foi muito rápida. Por quê? Eu fui dormir, era 1h da manhã, 1h30, não me recordo. O que aconteceu? Levantei, fiz a mesma rotina. Levantei 5h30 da manhã, assim como eu faço todos os dias. Tomei um banho, tomei um café, fui trabalhar. Eu não era acostumado a fazer oração. Nesse dia eu fiz oração. Por quê? Porque eu já tinha feito oração de noite. Então eu falei assim, cara, eu vou orar de novo. Antes de sair eu orei. Pedi pra Deus, orei do meu jeito. Senão não tinha costume. Não tinha costume. Falei, Deus, muito obrigado, abençoe meu dia, abençoe meu filho, abençoe minha família, né? Sou grato a todas as pessoas. Cara, vou agradecer ali, cara. Fui pra empresa trabalhar. Na hora que eu fui trabalhar, cheguei lá na empresa lá, abri a empresa, etc e tal, limpamos a empresa, e eu com a minha esposa fazia isso todo dia. Você vê 6 meses? Não, 6 meses limpando a empresa, cara. Passei a vassoura na empresa, a mesma rotina, cara. A empresa já tava limpa, mas era uma rotina. Então fui lá, limpei a empresa, fiz um café lá pra minha esposa, né? A gente fez um café preto lá, etc e tal. Tinha um leite lá também na geladeira lá, né? A geladeira antiga, que hoje nem tá mais lá na empresa. Já foi embora a geladeira também. Tu fazia que nem no Chaves, né? Ó, churros. Era mais ou menos isso. Eu vou ser Madruga. Era mais ou menos isso, né, cara? Cara, aí você olha assim pra trás, cara, você vê, cara, que loucura, né? Não, é loucura. É engraçado, todo mundo passa por isso, cara. Aí foi, cara, foi sensacional, cara. O que aconteceu? Fui lá, fiz a mesma rotina, preparei um café lá, né? Minha esposa foi, tomou café, tomou um leite. Eu tinha o costume sempre de passar na padaria, né? Pegar 2 pães, pãozinho francês, levei pra empresa, tinha uma manteiga lá, passamos, comemos uma manteiga, tomamos um café. Cara, quando foi 9h da manhã, cara, toca a campainha. Isso era que ano? Cara, era acho que 2018 pra 2019 ali, alguma coisa assim, cara. Já faz tempinho já, não vou me recordar o ano ali. Aí o que acontece, cara? Foi bem no começo, meu primeiro ano que eu peguei a empresa. O que aconteceu? Tocou a campanha 9h, cara, da manhã. Cara, então assim, eu tenho alguns horários emblemáticos, assim, que não saem mais da minha cabeça, cara. Acho que são horários divinos mesmo, sabe? 9h, meio-dia, 3h da tarde... 6h, 9h da noite, 3h da manhã, sabe? Alguns horários assim, 6h da manhã. Cara, não sai da minha cabeça mais esses horários. Porque todo tipo de acontecimento, cara, que aconteceu na minha vida, cara, foi tudo nesses horários aí. Sabe? Então, assim, é muito forte isso daí pra mim, cara. O que aconteceu? 9h da manhã tocou a campainha. Andrei, juro pra você, cara, eu até estranhei. Falei, meu, quem será que é tocando a campainha? E, cara, 6 meses, cara, mas nem dengue dava, cara, nem mosquito entrava lá dentro. Aí tocou a campainha. Você até assustou, Não, até assustei. Isso aí, abri a porta assim, cara. Olha que loucura. Não vê ninguém aqui. Primeira vez, cara. Depois, assim, de 6 meses que eu tava com a empresa, assim, já, né? Cara, primeira vez que eu vi um cliente de verdade. Loucura, cara, loucura. Primeira vez que eu vi um cliente de verdade ali, só que, cara, demorou pra cair a ficha, né? Porque o portão da empresa ali, a fachada da empresa era toda aberta, né? Então o que aconteceu? Hoje tem muro fechado, tudo, etc e tal, mas a fachada da empresa era aberta. Eu fui abrir a porta da empresa, cara, demorou tanto pra cair a minha ficha, cara, que eu fiquei atendendo o cliente lá da porta, de dentro da empresa, e o cliente era lá no portão da empresa. Verdade, né? Demorou muito pra cair a ficha. Por quê? Ele falou assim, viu, aqui é uma empresa de semijóia, é um banho de galvanoplastia aqui, de semijóia. Eu falei, não, é sim, tal. E conversando com o cliente, ele lá fora. Eu falei, não, é sim, tal. Eu falei assim, então, eu sempre tive vontade de apertar a campainha aqui, mas eu nunca apertei. E hoje deu vontade de apertar a campainha pra mim saber o que era aqui. E eu tô com umas peças aqui pra poder fazer, cara.
Na hora que ela falou, tô com umas peças ali, cara, na hora, abre a campainha. Mas foi, sabe, no instinto, não fui eu que... Cara, veio uma voz, abre a campainha, deixa ela entrar, tá entendendo? Eu fui lá, abri a campainha, chamei ela foi pra dentro da empresa. Cara, e ela falou assim, tô com umas peças aqui, você banha pra mim? Eu falei assim, não, banho. E ela falou assim, você consegue banhar pra amanhã? Eu falei assim, pra amanhã eu não consigo, né? Porque eu tô cheio de serviço, né? Mas eu não tinha serviço nenhum. Mas olha a palavra, né? Como ela é poderosa. Eu tô cheio de serviço. Cara, e nisso daí eu não conseguia realmente. Porque era só eu com a minha esposa. Tinha que preparar as peças, né? Pra poder banhar. Depois a gente tinha que banhar. Depois a gente tinha que embalar, etc e tal. Cara, ela pegou, trouxe umas peças assim, cara. Cara, sabe quando você toma água assim? Você vai no rio, você pega assim... Bebe água assim do rio, você enche a mão ali na bica ali e bebe água. Cara, ela trouxe aquele pouquinho de peça, cara, pra gente. Cara, o que aconteceu? Ela falou, você consegue fazer pra amanhã? Eu falei assim, pra amanhã eu não consigo, mas pra depois da manhã eu consigo. Dava 3 dias. Cara, peguei aquela mercadoria ali e a gente ficou conversando, etc e tal. Ela falou, que legal, tal. Muito obrigado, agradeci ela porque ela trouxe o serviço. Depois de 3 dias, cara, no 3º dia ela veio retirar a mercadoria. E fez eu com a minha esposa. Por quê, cara, 3 dias? Cara, dava tempo de eu preparar os banhos, né? Que os banhos estavam muito parados. Dava tempo de eu preparar os banhos num dia, preparar as peças, comprar a matéria-prima que precisava, né? E deixar tudo em ordem para poder banhar a mercadoria que ela trouxe pra gente. Ali eu fiz o quê, cara? A gente banhou as peças, agradeci a Deus, cara, porque apareceu a primeira oportunidade. Você vê, cara, 9 horas depois, bicho. Olha como é que... Cara, 9 horas nunca mais vai ser da minha cabeça. Meio-dia, eu vou contar pra você, eu vou continuar, você vai entender. 9 horas apareceu o primeiro serviço. E a gente preparou o serviço dela, banhamos a mercadoria lá no ouro que ela queria, etc e tal. Fomos entregar pra ela. No 3º dia, 9 horas da manhã no 3º dia, sem a gente falar que a mercadoria estava pronta, né? Porque ela falou que vinha no 3º dia, então qual que era a ideia? Preparar todos os banhos ali naquele dia que a gente iniciou. No 2º dia já banhar a mercadoria e pro 3º dia, como ela falou que vinha pegar... Olha que loucura. Como foi o primeiro cliente, cara, eu nem lembrei, cara, nem passava pela minha cabeça pegar o contato dela. Eu falei, ela volta no 3º dia? Volta no 3º dia. Ela foi lá, voltou realmente no 3º dia. E vim que horas? 9 horas. 9 horas da manhã, cara. Ela pegou ali, abriu o portão pra ela, tocou campainha, abriu o portão da empresa, ela entrou, sentou numa mesa que tinha lá, né, uma mesa que a gente tinha. Inclusive era uma mesa semelhante a essa daqui, cara. Só que azul, né? Ela pegou as peças, começou a desembalar, né? Ela começou a desembalar peça por peça. Eu falei, nossa, tá desembalando peça por peça, meu. Nenhum cliente fez isso daí, né? Eu nunca tinha visto um cliente fazer isso daí. Ela foi desembalando, tirando tudo ali do saquinho, as peças, etc e tal. Cara, eu falei assim, meu, tá alguma coisa de errado, mano. Eu comecei a ficar apreensivo, né? Aí ela pegou e falou assim... Nossa. Na hora que ela falou nossa, eu já me assustei, né, meu? Assustado direto. Assustei, cara. Falou assim, meu... Ela falou assim... Rafael, ninguém nunca fez uma peça assim pra mim. Uma semijoia assim. Isso aqui tá sensacional, tá maravilhoso, ela falou, né? Cara, me deu um alívio. Falei, meu, esse é o caminho, cara. Eu tô no caminho certo, eu continuo fazendo o serviço certo. É isso que eu quero. Cara, ali conversamos, etc. Ela foi embora e ela falou assim pra mim, viu? Eu tô num grupo de empreendedores de semijoia. Posso passar o seu contato lá no grupo? Eu falei, pode. Cara, passou esse tempo, ela foi embora, etc e tal. Quando deu aproximadamente ali 11h30, meio-dia, cara, um cliente chamou eu pelo celular meu particular. Falou assim, viu? A gente tem um amigo em comum que é seu cliente aí agora, que ele foi banhar uma mercadoria com você e ele gostou da mercadoria e postou no grupo, a gente achou linda a mercadoria, etc e tal. Posso mandar a mercadoria pra você? Cara, falei, pode. Cara, quando foi 1h30 da tarde, chegou a mercadoria, cara, pra gente banhar. E aí como o meu contato já tava no grupo, cara... Deu 2 horas que a gente foi almoçar, voltou, né? 1h30 aproximadamente, chegou esse cliente, o serviço dele. Quando foi 2 horas, outro cliente. Cara, 3 horas, mais um cliente. Cara, olha que loucura. A gente começou a fazer o trabalho, começamos a entregar, etc e tal. Cara, você acredita, Andrei? Eu vou falar um negócio aqui pra você, cara. Você parece loucura. A gente nunca deixou de
entregar a mercadoria do cliente, a gente nunca deixou de fazer as coisas, sabe, pro nosso cliente. Só que a gente faz lá na Império, a gente faz com amor, cara. Se não for para fazer com amor, a gente nem faz. Então hoje a gente ensinou os nossos funcionários a fazer como se estivesse fazendo para eles mesmo. Entende? Cara, é para mim isso daqui, então eu vou fazer bem feito. Cara, a gente não sabe o que é crise na empresa. Depois disso. Todo mundo fala de crise, fala que tá fraco o mercado, tá isso, tá aquilo. Cara, a gente não sabe o que é crise, cara. Só que assim, cara... Só pré-crise, que era antes. Só era pré-crise, cara. Que era antes. Então, cara, a primeira vez foi bravo. Mas depois, cara, você vê como é que Deus é, né? O que ele vem mostrando pra gente, transformando. Ele veio me transformando também. Nesse meio tempo, ele veio me amolando ali, sabe? Me fazendo com que eu entendesse as coisas do alto, né? As coisas do reino. Então, e cara, isso eu levo para os meus funcionários, eu levo para minha família, eu levo para os meus clientes, né? Então, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem muito cliente hoje. E toda vez que um cliente vai para a empresa, quer conversar, a gente acaba caindo nesse assunto, entendeu? Cara, de Deus. E cara, se eu com a minha empresa hoje, ou qualquer outro tipo de negócio que eu tiver, cara, se eu não puder falar de Deus, cara, eu não sirvo pra estar do lado dessa pessoa, cara. Eu já deixei bem claro pra Deus, cara. Falei, não, se você não estiver junto, eu não quero estar. Entende? Então, hoje, o nível de amizade que Deus veio trazendo pra mim, o nível de pessoas que Ele vem trazendo, está trazendo novas conexões, pessoas sensacionais, extraordinárias. E, cara, tanto que Ele colocou também você no meu caminho. Olha que loucura. Cara, você veio lá do Pará. Cara, cara que veio lá do Pará pra estar aqui em Limeira, fazer conexão. Cara, eu se conectar com você... Cara, isso é loucura. E imaginar que isso aí ia acontecer na minha vida. Então, assim... E hoje a gente tem uma proximidade muito grande, né? Sim. Também, né? Então, assim, cara, as coisas veio acontecendo. E, cara, tá sendo tudo de bom. Tudo que tá acontecendo na nossa vida, minha, da minha esposa. A gente tá tendo a oportunidade também de entender mais de negócios, entender mais de pessoas, entender mais de gestão, sabe? De estratégia. Então, hoje o nosso foco é isso. Né, a fase que vocês estão, né? Pô, legal. Cara, fala pra mim, assim... Qual foi o momento, assim, mais marcante, assim, tipo, além desse, né? Tipo, você ter começado a ter um contato com Deus ali, que você fala assim, pô, esse aqui foi um momento que me marcou muito e me transformou bastante, assim. Além desse. Cara, um momento que me transformou bastante, cara... foi quando eu me dediquei... Foi quando não. É que eu me dediquei 100% meu na empresa. E essa dedicação total, eu cheguei a pesar 124 quilos. E foi... Eu precisava de dar uma atenção para minha esposa, dar uma atenção para meu filho. Eu sempre conversava isso com amigos. E eles falaram assim pra mim, Rafa, você precisa sair com a sua esposa, você precisa curtir seu filho, porque a vida passa, o tempo passa. Eu sempre percebi isso daí, mas nunca dei atenção. Tanto que veio a pandemia, né? A gente trabalhou na pandemia. Cara, quando eu... Ali, aquele primeiro ano da pandemia, pro segundo ano ali, cara, meu filho cresceu. Cara, eu cheguei em casa, meu filho tava desse tamanho. Quando passou a pandemia, meu filho já tá desse tamanho. Então, cara, tava dentro de casa e não vi meu filho crescer. Olha, isso é loucura, cara. Entendeu? Olha só, você não tem essa percepção, você não dá essa atenção. E um dia, cara, eu tirei férias. Tirei um dia pra sair com a minha esposa, sair com meu filho, a gente foi num resort. Cara, nesse resort eu tava divertindo com a minha esposa, divertindo com meu filho. E, cara, eu passei mal. Minha vista ficou preta 2 vezes. E, cara, eu tive que parar de curtir com a minha família pra me repousar um pouco, porque minha vista ficou preta, eu não sabia o que tava acontecendo. Não sabia se era pressão alta, pressão baixa. Até hoje eu não entendo disso, falar a verdade pra você. Eu não sou médico, né? Então essa função não é minha, essa função é sua, doutor. Tá bom. Deixar pra vocês isso daí, entendeu? Cara, eu não sabia o que tava acontecendo. Dentro disso daí, o que aconteceu? Minha esposa me ajudou. Se ela não tivesse perto de mim, cara, eu tinha caído de cara no chão, porque minha vista ficou preta as 2 vezes ali. E eu apoiei nela. Ela falou, ó, o que tá acontecendo? Eu falei, amor, tô passando mal. Ela falou, ó, senta um pouco aqui. Tinha um banco perto da gente lá, por incrível que pareça. Fiquei uns 10 minutos sentada ali.
Deitei mais uns 5 minutos ali, aí começou a voltar ao normal de novo. E a gente tava dirigindo um quadriciclo lá, né? Que eu gosto de quadriciclo. Toda vez que tem uma oportunidade, eu tô no meio desse negócio que eu gosto. E aí? E o que aconteceu? Fui lá, ela falou assim pra mim, ó, então vamos lá onde tem perto da área de alimentação lá, tem um lugar pra você deitar lá. Cara, eu deitei. Cara, sabe o que mais me chocou, meu? Porque ela falou assim pra mim, falou, Rafa, enquanto você fica deitado aí, se eu ficar aqui com você, não vai ser muito legal. Então eu vou pegar o nosso filho, que era o Breno é nosso filho, e eu vou sair com ele. Eu falei, amor, pode ir. Vai divertir com ele aí, mano. Aproveita o resort. Cara, ali eu me senti um caco, bicho. Eu me senti ali, falei, meu, que raio de homem que eu tô sendo, cara. Porque eu me dediquei o tempo todo à empresa pra curtir esses momentos. E quando eu fui curtir esses momentos, eu não podia curtir esses momentos. Tá entendendo? Então olha que loucura. Cara, você quer ser empresário? Você que quer ser empresário, cara. Hoje eu empreendo e assim, ó, cara, dá o tempo necessário pra sua família, cara. O tempo que ela precisa. Cara, e foi isso daí que eu fiz. Aí eu fui dar o tempo necessário pra minha família, né? Porque daí já tava bem. E quando esse tempo necessário era pra acontecer, eu não pude aproveitar. Cara, eu tive que ficar deitado, cara, dentro de um resort, esperando a pressão baixar, dormir lá na área de alimentação por 1 hora, enquanto minha esposa e meu filho foi brincar. Arco e flecha, eu até participei depois do arco e flecha, eles me chamaram depois novamente, fui lá. Bom, depois que tinha passado tudo, né? A sonolência ali eu falei, agora eu vou mais devagar. E ali eu falei pra ela, eu falei, quando a gente for embora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no médico, eu vou se cuidar. Eu fico pensando como médico, que se eu tivesse algum parente médico nessa hora, tu acha que ele ia ficar no resort? Falar, tá com dor no peito aqui, a cabeça tá apagada, o cara vai ficar lá mais 2 dias. Tinha que ter ido embora, mas... Cara, final de semana, não ia adiantar nada. Por isso que eu falo, ser humano, eu tenho uma teoria eu falo que é difícil morrer, pô. O corpo humano é muito perfeito, pô. Ele tem adaptações que ele dá um jeito ali. Eu não tô falando que é o seu caso, mas eu tô falando, se fosse um cara que tivesse um conhecimento um pouquinho médico ali, ele ia falar assim, não, moço, vamos embora. Tá com dor no peito, tá com falta de ar, tá com a luz apagada, precisa dar uma olhada, né? Fazer um exame, fazer um eletro. Mas não, ficou lá de boa. Não, vai aí que eu vou respirar. Cara, vai no resort, no mato, cara. É loucura, cara. Mas foi bom. Mas o que aconteceu isso daí, cara? Eu percebi que eu precisava cuidar mais de mim. Legal. Né? Porque também, cara, eu tava com 124 quilos, cara. Isso daí também já tava influenciando na empresa, né? Cara, Rafa, mas influenciando o cara no quê? Cara, influenciando em tudo. Porque, cara, você tá com 124 quilos, um monstro, é gordura pra tudo quanto é lado, cara. Você não tem controle da gordura. Então, bicho, é gordura no braço, é gordura no rosto, é gordura no pescoço, é gordura até nos dedos do pé. Tem gordura e você não sabe. Cara, e o que aconteceu? Eu fui procurar fazer uns exames, né? Fiz os exames, etc e tal, né? Comecei ali a se alimentar de uma maneira diferente, etc e tal. Cara, até quando chegou o dia que eu conheci você. Ali, quando a gente se conheceu ali, que você falou, Rafa, vamos fazer uns exames diferentes, vamos fazer uns tratamentos diferentes, algo diferente, que foi você que, cara, me deu aquela ideia do que eu precisava fazer, como eu precisava fazer, entende? Então, assim, foi um pouco de tudo, né? Cara, dou graças a Deus também de Deus ter colocado você na minha vida aí, porque você faz parte disso, cara. Que legal, cara. Fico feliz. Acho que a primeira vez foi que a gente conversou, assim, mas foi bem de relance. O Breno tava, né? Teu filho. Foi na academia de iniciação. Pô, na academia, é verdade. A gente se conheceu na academia. Esse aqui tava grande, o homem tava gigante ainda. Eu olhei pra ele assim, eu falei, cara, tu quer ter produtividade? Tu lembra disso? Lembro. Eu falei, emagrece, velho. Tu vai ver que a vida é diferente, isso aí. Essa vida aí não dá pra ficar assim. Tu quer aumentar porque tu tá sempre ligado muito ao empreendedorismo, né? Eu falei assim, tu quer aprender melhor? Emagrece pra você ver. Exatamente. Aí tu ficou, acho que tu encanou nisso aí. Primeiro na minha percepção. Eu fiquei doido, né? Falei, será que de verdade? Apesar que você já tava incomodado, né? Eu já tava muito incomodado. E aí, por que eu tô contando isso? Que quando você chegou lá mudou o mindset total aqui, tá?
Chegou lá, na hora de fazer a anamnese alimentar, ele me olha e fala assim: você come pudim? Você come sobremesa? Como aquele pudim? Não tem como ficar sem esse pudim, não, doutor. Eu falei, rapaz, isso aí... E foi real, né? Foi. Não, quando eu vejo aquela ilha ali de sobremesa, eu não consigo ficar sem, não. Eu falei, caraca, mano, isso aí vai dar trabalho, viu? Isso aí vai estourar. Isso aí vai estourar. Aí, beleza, velho. E você começou a fazer o tratamento ali, eu falei que tinha algumas coisas que eu já tinha me ligado que tinha que ajustar, que você não tinha ajustado. Sim. E aí foi isso que a gente fez. A gente começou a trabalhar ali no ajuste que precisava. O negócio começou a andar, a girar e tu falou assim, rapaz, isso aqui é bom mesmo. Cara, ali foi uma virada, né, de chave ali quando eu... Começou a performar mais. É, porque tipo assim, até então, antes de a gente se falar pela primeira vez ali na academia ali, né? É que se conhecer também fica um negócio meio esquisito, né? 2 homens conhecendo. Na verdade foi uma... A gente tava no grupo, né? Tava no grupo de empresário. Tava no grupo de Só pra descontrair aqui. Também foi comigo. Não, a gente se conheceu ali. A gente se falou Vamos lá, a gente se falou pela primeira vez ali, né, doutor? Foi. E, cara, ali você me deu uma puxada de orelha ali também na academia, etc e tal. Tinha algumas pessoas ali também, ali, cara, eu vi todo mundo fininho ali, magrinho, cara, só eu estourando. Falei, misericórdia, cara, eu preciso dar um jeito nisso aqui também. E aí foi quando a gente... podia buscar essa foto. Segunda-feira, né? Isso foi no sábado, né? A gente podia pegar essa foto pra jogar. Pegar essa foto. Fala assim, olha aqui o gigante. E na segunda-feira eu fui logo marcar consulta com você. Marcamos uma consulta, algo desse tipo assim, falou né? assim, manda meu... Acho que tu falou assim, pega meu contato e pede pra ela me chamar. Isso, foi algo assim, né? Aí tu na mesma semana você já foi lá. Já fui lá, acho que na mesma semana, eu não lembro como é que foi tudo Foi na semana. Essa situação aí. Foi no sábado o treino. Aí já você pediu os exames, né, pra mim fazer, a gente conversou lá, né? Foi 2 horas de consulta, eu nunca tinha tido 1 hora de consulta completa, com você eu tive 2. Então essas 2 horas de consulta que você passou pra mim, eu falei assim, esse cara aqui é diferente. Foi por isso que, cara, a gente se conectou, né, cara? Que eu fui buscar essa conexão com você também, entendeu? Ter essa conexão mais próxima de você ali. Falei, o cara me deu atenção de 2 horas. Ali, falando pra mim o que eu precisava fazer. Queria saber de tudo que eu fazia. Depois me ensinou o que eu precisava fazer. Cara, eu falei assim, isso aqui eu quero estar perto desse cara aqui. Pô, que legal. Aí eu falei assim, vou pra cima. E aí você pediu os exames, cara, um dia depois já tá fazendo os exames. Fazendo todo o levantamento, foi quando saiu todos os exames que eu cheguei com você e falou, mas já o exame? Você falou pra mim, já. Eu falei, agora, doutor. Vamos resolver. Mas já. Eu falei, agora, tá aqui os exames. Você falou, então vamos pra cima. Aí a gente começou a entrar com o plano alimentar, entramos com os tratamentos, né? E, cara, com as vitaminas que eu tava... nem sei como é que tava a minha testosterona. Você pode falar melhor do que eu aí. Tava baixo. Tava baixo, né? Cara, me deu um up em tudo na minha vida, entendeu? Os sais minerais, cara, ali eu falei assim, caraca, do dia pra noite assim eu tive um up. Cara, e ali eu coloquei na cabeça que eu precisava emagrecer, cara. E aí falei, eu preciso emagrecer, cara, de 124 quilos, cara. Desde a primeira vez que eu fiz os exames, que eu fui atrás de me tratar, cara, hoje eu tô com 92. É quilo, moço. É quilo. Tinha outro Rafa aqui dentro. Cara, não tinha pescoço. Esse negócio de não tinha pescoço, esse negócio que eu vejo minha foto lá que eu não tinha pescoço, cara, eu falei, que é esse cara aí, mano? É loucura, o cara que tava era loucura, entendeu? Não ter pescoço, bicho, eu nem me imagino sem pescoço agora, entendeu? Tava tudo uma coisa só, cara, uma papada aqui, ó, pra baixo, assim, falei, misericórdia, cara. E qual era meu medo, cara? Meu medo até cometer que ser, né? Falei, doutor, mas eu vou emagrecer, eu vou ter que cortar um pedaço do meu corpo fora, né? Que arranca a pele, essas coisas, né? Uhum. E aí você falou, não, cara, você não tá nessa situação aí, não. Mas daí eu tive que, né? Você não tinha... Você não teve uma quebra da elasticidade da pele. Sim. Ela foi se adaptando ali e foi crescendo junto. O problema é que quando tem pessoas que não têm esse preparo. Provavelmente, por exemplo, você nunca foi um cara... Você engordou, mas você sempre foi muito ativo. Você nunca ficou paradão. Sim. Quando você é um gordinho mais parado, a tendência dessa pele ser mais frágil. Aí ela quebra. Aí fica o excesso de pele quando você emagrece. Outra coisa também, por exemplo, quando uma pessoa emagrece muito rápido e não faz atividade física.
E aí você foi, tipo, no início você não fazia, mas depois você foi fazendo caminhada, foi pegando gosto. Fui pegando gosto. E pode reparar, isso foi uma observação minha, que você foi percebendo que isso tudo foi impactando diretamente na empresa. Foi. Tudo isso daí foi na empresa. Foi tudo pra empresa. Foi impactando na empresa e naquilo que você tava com falta. Cara, e foi impactando os clientes também, né? Cara, como você vai dar uma assessoria diferenciada se você tá com 124 quilos? O que você vai falar pro cliente? O cliente chega lá, você tá com a cara murcha. Deu pra entender? Sua cara tá tudo murcha aqui assim, cara. Eu falei, meu, não é isso que os clientes querem, entendeu? O cliente quer uma pessoa animada, uma pessoa... não que eu não era, mas entendeu? Mas o seu semblante ali, cara, quando você tá gordo, é assim, uma pessoa desanimada. Cara, então ali assim, cada 10 clientes que entrava na empresa, cara, eu vendia 4, vendia 3. Hoje, cada 10 que entra, cara, eu vendo os 10. Olha que loucura. Tá entendendo? Mudou bastante. Então você vê como assim, a nossa imagem, ela é muito importante, cara. Quando a gente cuida do nosso corpo. Foi outra coisa tá foi outra assessoria que eu dei lá. Pra te ver que a consulta não é só. Não, a consulta o cara dá tudo, gente. Esse doutor André, o cara é diferente. Eu falei assim, cuida da estética. Eu falei, vamos trocar essa roupa aí, velho. Mas só que eu não. Essa coisa eu falo assim, velho, tenta trocar a tua imagem pra te ver. Você lembra que eu te falei? Eu falei assim, eu fiz um negócio aqui, ó. Fala com essa mulher aqui. Passei um contato de uma consultoria de imagem. Uma especialista, né? Mudou o jogo. Mudou o jogo. Já tinha mudado. Já tinha mudado, porque eu já tava emagrecendo, etc e tal. Então as pessoas já viram com um olhar diferente, né? Até porque também eu me cuidava, né? Mas assim, cara, na hora que eu fiz essa consultoria de imagem, cara, vende sozinho. Entende? É natural. Entendeu? Então as pessoas te vê, elas querem estar perto de você, e aí você já... Cada um tem seu jeito ali, né? De conexão, etc e tal. Cara, e você vai conectando cada vez mais ali, entende? Então, assim, a empresa... Foi bom pra empresa também, porque a mentalidade... Então, quando eu tava muito gordo, cara, tudo me irritava. Entende? Era falta de hormônio e eu não sabia. O que cara, qualquer um que vinha conversar comigo me irritava. Minha esposa estava dentro da minha empresa. Cara, ela falava, me irritava. Os funcionários falavam, me irritava. O cliente falava... Cara, era tudo me irritava, cara. Tá entendendo? Olha que... Isso é loucura, cara. Tá entendendo? E aí eu falei assim, eu preciso me cuidar mais ainda. E aí foi quando a gente se falou. Aí se veio com os tratamentos, né? Cara, com os hormônios, com as vitaminas. Expliquei cara, tudinho. aquilo, você me explicou tudo. Detalhe por detalhe, o porquê que eu ficava irritado, qual vitamina que deixava irritado, que a falta dela que deixava irritado, etc e tal. Mas o que mais me irritava era a gordura, bicho. Tá entendendo? A gordura me irritava, tá entendendo? E ali eu falei, não, agora eu preciso emagrecer. Comecei a me cuidar. Cara, comecei a fazer as reposições de vitamina, etc. Cara, é outro cara. Tá entendendo? Não, é outro cara, entendeu? Então, gente, você aí que às vezes você tá irritado, você que tá um pouco fora do peso aí, tudo tá te incomodando, etc e tal, você precisa fazer um tratamento. E o homem tá aqui pra isso. Boa. E aí foi quando, cara, você deu tudo à luz ali pra mim, cara, eu sou outro cara. Entendeu? Eu expliquei, eu me lembro que você falou assim, não, eu falei assim, tu sente isso aqui, que era sintomas associados à deficiência de teste, né? Porque Sim. a obesidade em si, ela leva o bloqueio do eixo da produção de testosterona. Pô, pro empresário, tomada de decisão, mexer com o comercial, vender, negociação, sem um cara ter segurança, agressividade, ímpeto, né? Energia masculina ali para poder fazer acontecer, é testosterona, velho. Então, e até essa questão de você ficar irritado com tudo, que é um sintoma que tanto a mulher quanto o homem nessa fase. O homem pela obesidade, a mulher pela obesidade mais... Quando entra na perimenopausa ali, nos seus 30, 40 anos a mais, Sim. sente também. E essa alteração hormonal faz com que você não tenha clareza mental para tomar decisões, para poder resolver problemas, entende? Aí eu expliquei isso para você. Eu falei assim, pô, Rafa, provavelmente está associado a isso aqui. Você sente cansaço? Sinto. Sente tal coisa? Sinto. Aí eu já tô assim me arrastando tem um tempo. E aí a gente foi ajustando. Foi ajustando e você foi aprendendo com um processo. Você foi aceitando também. Exatamente. E não só fui eu, né? Você fez na minha esposa também, né? Um tratamento. Sim. Na Franciele, onde ajudou muito também. Cara, mudou meu mindset. Foi loucura, entendeu? Cara, eu sou outro cara. Como afetou isso no teu âmbito familiar? Cara,
questão assim de esposa, hoje minha esposa até brinca comigo, né? Falou, cara, aquele Rafa, graças a Deus, sumiu. Literalmente. Cara. Cara, eu não dava nem atenção pro meu filho, olha que loucura. Cara, hoje eu chego em casa, eu abraço meu filho. Hoje a primeira coisa que eu quero fazer, cara, eu saio de casa, eu quero beijar meu filho antes de sair de casa. Eu chego em casa, eu quero ver meu filho e quero abraçar ele, tá entendendo? Porque eu com a Franciele, a gente passa muito tempo junto. Cara, eu quero dar o máximo de atenção pra Franciele, entende? Quero estar com ela o tempo todo, quero passear com ela o tempo todo, quero fazer coisas com ela o tempo todo, entendeu? Cara, então assim, cara, eu sou outro cara, entende? Então assim, com tudo que você fez, assim, esse tratamento, cara, pra mim, questão assim, familiar, eu não tenho nem palavras pra te agradecer, entendeu? E quando eu percebi que você não só queria fazer a consulta, quando eu percebi que falei assim, o cara me deu uma atenção, eu fui lá, 2 horas de consulta, me deu uma atenção. E, cara, eu fiz os exames, te entreguei, cara, e depois você perguntava pra mim como é que eu tava, cara, era 9 horas da noite, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Cara, isso daí eu falei, eu quero tá com o Andrei. Cara, um médico que tá preocupado comigo, cara, não é todo médico que se preocupa com o seu paciente. Entende? Então isso daí, cara, trouxe assim, eu quero estar com o Andrei, quero conhecer mais o Andrei, quero estar nos lugares que o Andrei tá, quero frequentar os lugares que o Andrei tá. E falei assim, eu quero estar junto. E a gente já tava ali, né? Estamos no mesmo clube hoje. E falei assim, é isso que eu quero. E aí quando eu percebi que você trouxe a sinceridade pra mim, a humildade sua de vir, de estar junto ali, de fazer esse acompanhamento, cara, uma coisa que ninguém faz, né? Assim, não é que ninguém faz, cara, são poucas pessoas que fazem, entendeu? São poucos médicos que fazem isso com seus pacientes. E eu percebi aquela atenção que você deu pra mim, cara, me chamando 9 horas da noite, perguntando, e aí, Rafa, como é que você tá? Tomou as vitaminas, tá bem, etc. Cara, isso aí trouxe, falei, é isso aqui que eu quero. Quero estar com ele pra fazer mais isso daí, quero emagrecer agora mais ainda, entendeu? E, cara, isso daí foi muito bom pra mim. Cara, você não tem ninguém nada menos pra falar do que você, cara. O que isso fez essa transformação na minha vida, na minha empresa, né? Nos negócios meu e da minha esposa, entendeu? Cara, hoje pro meu filho, eu abraço meu filho, a gente senta, dá risada. Cara, é um salseiro, cara. Que legal, cara. Pô, fico feliz em poder ter sido esse ponto de mudança, né? Ajudar. Eu acho que a gente tá aqui pra ser pessoas que vão transformar, né? Eu acho que o meu propósito de vida é isso aí. Fazer com que a pessoa tenha clareza que ela, cuidando da saúde dela, ela vai performar mais em todos os âmbitos da vida dela. Tipo, relacionamento, profissionalmente, faturamento... ganhar às vezes até tipo as pessoas te elogiar, porque às vezes é bom a gente ser elogiado, é bom a gente olhar pro espelho e falar, pô, velho, hoje eu tô bonitão, hoje eu tô o cara, porque querendo ou não, todo dia é um dia que você vai ter dificuldade. O dia que você não tiver dificuldade, infelizmente você já não tá mais aqui. O que me mudou, cara, que ajudou também a mudar, foi quando eu fui comprar uma camisa, né, de manga longa. Eu entrei na loja, cara, e fui experimentar a camisa de linha de bambu, cara. Na hora que eu fui abotoar, não botoava. Foi botoar, não botoava. Os botões estavam estourando, cara. Aí eu falei assim, misericórdia, eu preciso emagrecer urgente, cara. Caraca, velho. Tem umas situações que são marcantes pra gente, assim, e são necessárias. Né? Pô, que legal, Rafa. Bom saber disso, fico feliz. E o mais importante, cara, que aconteceu, cara, eu não, assim, Deus veio trabalhando esse tempo todo, né? Cara, e assim, hoje eu tenho uma conexão muito maior do que eu tenho por cuidar do meu corpo. Aí eu comecei a cuidar da minha alma, comecei a cuidar do meu espírito. Cara, então assim, cara, hoje eu posso dizer pra você que as coisas estão muito fortes, cara. Os acontecimentos que vem acontecendo no dia a dia, o que Deus vem mostrando pra mim dia a dia. Cara, eu tô aqui, eu tô conversando com ele. É loucura. Se eu falar pra você o que acontece, é doideira, entendeu? Não tem nem explicação pra dar pra você, entendeu? Do que, assim, o corpo transformou mesmo, entendeu? A minha mente, minha cabeça, cara, tudo. Que legal. Mas é sobre isso, cara. Quando eu como médico, eu tive um tempo de penumbra, né? Quando eu entendi que
que esse era, de fato, o caminho que a gente tem que tomar, que Deus quer que a gente cuide do nosso corpo de forma mesmo íntegra, né? Inteira. Que isso é o nosso dever por obrigação de fazer, cuidar de você primeiro para você transbordar, né? Você tem que autogovernar. Deus deu esse... Em Gênesis tem isso. Você tem que ter o autogoverno e tomar sobre todas as coisas. Só que sem estrutura física tá em dia, você vai governar como? Não tem nem como. Se não governa você. Não tem nem como. Não tem autogoverno, você vai governar os outros. Não faz sentido. Liderar os outros, você não vai liderar. Não consegue, né? Então, assim, na hora que eu entendi isso, eu falei, cara, mas tá tudo errado que eu tô fazendo. Tinha gordura até no cérebro. Fica Então, inflamado. Pensar, você tem neuroinflamação, né? Tem neuroinflamação. Neuroinflamação, você não consegue raciocinar. E sem minerar, vitamina, sem o hormônio ali, tu não tem conexão sináptica. Pra fazer acontecer. Você não tem pensamento lógico, cognição, poder de matemático. Nada acontece. Porque tá faltando bioquimicamente nutrientes. Exatamente. Né? E aí você vai ter sintomas dessa falta. Ou desse excesso. Que nesse caso a obesidade, ela leva esse processo inflamatório aí, inflamando o corpo todo. Tem problema intestinal, você começa a dormir direito, você começa a ficar explosivo, você começa a ter comportamento que você não entende. Oi, pessoal, né? vocês me escutam? E quando... Então, quando você... quando você volta e organiza tudo e volta para a normalidade, cara, você começa a voar. Né? Exatamente. Você começa a falar, pô, o que eu tava fazendo da minha vida? Foi o que aconteceu comigo. Exatamente, cara. Cara, mas é assim, eu tenho a agradecer você aí, né? E por tudo aí. E é isso, cara. Vamos pra cima agora, vamos... Que da hora. Fala pra mim então, vamos... O que você planeja pra esse ano aí, de 2026? Cara, esse ano de 2026 é estratégia, Vamos né? pergunta mais direta agora. Esse ano é estratégia. Estamos quase no final, produção. O ano de 2025 foi um ano de organização, né? 2024, a gente veio se preparando, né? Eu com a minha esposa entramos em 2025 na parte de preparação ainda. Organizamos 2025, agora esse ano aqui é um ano de estratégia, né? É uma estratégia? É um ano de estratégia, cara, de alavancar mais ainda o que a gente vem fazendo, né? Nos nossos negócios. Cara, estamos conseguindo fazer isso, né? E, cara, estamos contentes com os resultados, né? Fala pra mim uma coisa, Rafa. O que mudou o ponteiro, assim, do teu negócio, assim? Beleza, você teve uma conexão com Deus, mas qual foi o conhecimento técnico que você falou, pô, esse aqui, de início, foi um que me fez ir pra frente, assim? Cara, foi... falar, abrir a boca, né? Abrir a boca para poder falar com as pessoas, né? Eu não tinha muito disso, né? Meu negócio era a parte muito técnica, né? Quando eu tava dentro da produção, né? Era CLT, então tecnicamente eu fazia muito bem, né? O meu trabalho. Depois eu tive que pegar o meu trabalho, tirar ele ali da parte de executar lá dentro da produção e trazer ele para fora. Então foi o abrir a boca para poder conversar com os clientes, explicar para o cliente como é que funciona todo o processo ali da empresa, cara, que é o processo assim, da área da semijoia ali, né? Cara, foi diferente, entendeu? Foi assim que deu o boom, assim, né? A comunicação ali. E depois Demorou quanto sobre tempo? marketing, né? Demorou quanto tempo? Ah, cara, demorou ali aproximadamente ali uns... Até eu aprender tudo isso daí, cara, parece que não, cara. Mas pra mim demorou 9, 12 meses. Você falou, pra mim soltar ali, né? Teve alguém que te deu alguma... Cara, algumas coisas que veio na cabeça, ninguém dá, né? Eu falei, cara, eu preciso falar o que eu sei fazer. Né? Do meu jeito ali, vai do meu jeito mesmo, né? E, cara, naturalmente, quando eu tô assim com a pessoa, assim, cara, flui. Entendeu? Eu consigo explicar tecnicamente, consigo trazer ela ali pro mundo ali de como é que funcionam as coisas, entendeu? Da área da semijoia ali. Cara, a segunda parte foi marketing, né? Aprendi a fazer marketing, né? Eu sou gestor de tráfego hoje, minha esposa é gestora de tráfego e meu filho é gestor de tráfego, né? Então, assim, hoje a gente faz... Cara, hoje eu não acompanho, né? Eu acompanho assim, eu sento, vejo quais são os resultados, quais são os números que estão dando, né? Então, hoje pelos números ali, a gente senta e conversa pelos números, mas eu não coloco mais a mão. Hoje a gente tem quem coloca a mão pra gente, entendeu? Mas a gente entende do nosso negócio. Só que não tá performando, isso tá acontecendo assim, isso aqui tá acontecendo assim. Vamos criar outro tipo de estratégia pra poder isso aqui não parar.
Então a gente tem total discernimento hoje do que a gente faz hoje. Então por isso que eu falo, por exemplo, mas então quer dizer, uma das coisas que você fala que você não tem crise, nunca passou por uma crise, foi essa. Realmente também foi essa. Foi entender um pouco sobre marketing, né? Porque, cara, aconteceu de tudo, cara. A gente teve que aprender sobre Facebook, Instagram, TikTok, cara, todas as mídias sociais, a gente teve que ir pra cima, cara, fazer acontecer. Que da hora. Entende? Então, assim, hoje do nosso negócio ali, da nossa área, a gente entende, então não para, tá entendendo? Então a gente tá em busca de novas conexões também, a gente tem parceiros, né? Parceiros, mentores também, que tem parceria com a gente dentro do nosso próprio negócio. A gente auxilia também os nossos clientes, entendeu? Em como fazer todo o processo. Então a gente sabe um pouco daquilo. Então o marketing também foi um divisor de águas assim na nossa empresa, entendeu? Então é por isso que a gente não para também. Cara, e ensinar pessoas a trabalhar, né? Parte de atendimento, né? Hoje a gente tem uma pessoa também que ajuda a gente também no atendimento, lá na empresa, né? Hoje ela faz o atendimento da empresa, onde ela tá com a gente já faz um tempo, ela pegou o que eu e a Franciele faz também, tá na empresa a todo momento ali, tá atendendo, tá em total desenvolvimento, né? E hoje a gente busca pessoas mais pro nosso negócio também. Isso é uma coisa aqui que eu fiquei... Que ainda não saiu da minha cabeça desde o início que a gente tá batendo. Desde o início desse bate-papo. Por exemplo, pra tentar entender quem foi... onde foi que o Rafa... por exemplo, o teu histórico até aqui mostra que se você sempre teve uma mentalidade de um cara que queria liberdade. Sim. Querer empreender, querer as suas coisas. Mas quem foi o teu grande... sei lá, o teu grande exemplo, assim? Fala, pô, eu quero ser que nem esse cara. Porque a gente sempre tem um exemplo. Ou vai na dor, né? Mas tem alguém que fala assim, pô... Não sei, eu sempre fui assim, mas teve alguém que te influenciou, assim, você acha? Cara, que influenciou, Ou, cara? tipo, ou teve alguma situação adversa que você falou, pô, velho, eu quero mudar minha vida aqui, não quero aceitar isso aqui. Aí sim, cara. Aí acho que eu vi vantagem nessa pergunta, se eu gostei dela, cara. Nessa diversidade aí, cara, eu não queria ser mais do mesmo. Entendeu? Mas você sempre se viu diferente do... Eu sempre me vi diferente. É isso que é uma pergunta. Sempre me vi diferente. Eu sou assim, né? Eu sempre me vi diferente. Eu sempre me vi esse cara... dá pra fazer algo mais. Eu não sabia o quê. Mas eu sempre senti, sempre tava dentro de mim que eu falei assim, dá pra mim fazer algo mais. Né? Eu não sabia o que era. Tanto que, cara, eu já fiz de tudo. Entendeu? Mas pra assim, hoje eu entendo do que eu faço. Eu sei do meu propósito. Hoje eu descobri, eu sei qual é o meu propósito. Mas assim, eu sempre soube, lá atrás, antes de começar, eu sempre fui aquela criança que falou, dá pra fazer algo diferente, dá pra fazer algo mais, sabe? Eu sempre brinquei com outras crianças e, cara, às vezes uma dificuldade na outra criança ali de montar um quebra-cabeça, etc e tal, e eu já via de uma maneira diferente, entendeu? Cara, eu sempre vi as coisas de uma maneira... Cara, dá pra fazer algo mais. Eu não sabia o quê. Não teve... Mas teve alguém que foi o teu... Falou, pô, velho, esse cara aqui, eu... Cara, eu tive um meu avô, cara, que já foi falecido. Um cara de muita fé. Porque toda vez que dava errado, ele chegava... Toda vez que dava errado as coisas pra mim, ele falava pra mim assim, que tudo poderia dar certo. Era só eu acreditar. E esse acreditar era em Deus. Então esse meu avô, ele sempre falou pra mim, não, acredita, vai dar certo. Acredita e vai dar certo, acredita e vai dar certo. Aí eu cresci, depois de um tempo ele falou pra mim, acredita em Deus. Mas eu levo meu avô como um espelho, cara, um homem assim, realmente um homem, né? Que honrou, né, a vida dele ali. Que, cara, tinha uma época que minha mãe não trabalhava, que eu me recordo, minha mãe não trabalhava, todo mundo tava desempregado na casa, só meu avô trabalhava. Né? Então meu avô sempre foi um espelho pra mim, cara. Eu tive meu pai ali morando com a gente muito tempo. Meu pai com a minha mãe foi separado, meu pai já faleceu, mas um espelho pra mim de homem mesmo foi o meu avô, de cuidar de casa. Então tanto que, cara, eu tenho isso até hoje, entendeu? Cara, não deixar faltar nada dentro de casa, nada pra minha esposa, nada pro meu filho, entendeu? Então assim, cara, eu sempre fui muito incomodado com isso, entendeu? Era uma coisa que meu avô, ele só fazia, comprava uma geladeira, comprava um fogão se ele tivesse o recurso para poder comprar à vista. Entendeu? Meu avô nunca parcelou, cara.
Falar pra você que ele nunca parcelou uma coisa. Uma vez ele foi reformar uma casa hoje, que minha avó mora até hoje, que ele fez um financiamento lá na época, acho que de 8 mil reais. Só que isso daí incomodava tanto ele, que enquanto ele não quitou, ele não ficava... Tá entendendo? A cabeça dele parece que é uma loucura. Hoje, pra nós, você falar de 8 mil reais é brincadeira. Mas o cara que Tá não sabe entendendo? mexer com dívida não vira empreendedor. Exatamente. Entendeu? Cara, e meu avô ali, cara, ele só comprava à vista. Então, muito disso eu trago dele. Geração diferente, cara. Foi a geração que passou muito E escassez. esse foi meu espelho, cara, que eu levo até hoje, entendeu? Como esse foi o verdadeiro homem, entendeu? Que honrou com a esposa até o último dia ali. É, a palavra, né? Isso é bíblico, mas hoje a gente vê pessoas não ter a sua palavra ali, não ter se às vezes, tipo, negociar, falar, pô, tô com algum problema aqui, você pode dar uma segurada? Isso. Não tem essa hombridade, né? Como antigamente, né? A palavra de homem. Isso. Aqui eu tô dando minha palavra, Fio do bigode, pode confiar aqui que vai rolar. Antigamente era assim, meu avô também era assim. Então, assim, é uma geração que a palavra ainda valia muito. Hoje, se você não tiver alguma coisa escrita ali, alguma testemunha, às vezes gera um problema pra gente. Cara, e hoje eu com a minha esposa, a gente tá fazendo agora 20 anos de casadas, né? Fizemos 20 anos de casadas já esse ano aqui, 20 anos que a gente tá junto. E, cara, eu quis fazer o que o meu pai não ficou comigo, né? O meu pai foi separado da minha mãe, etc e tal. Cara, um mês antes do meu pai falecer, ele deixou uma mensagem pra mim. Ele pegou no telefone e eu achava que meu pai tava bêbado falando. Só que ele tava com câncer na cabeça, né? Quando eu descobri, ele já tava com câncer na cabeça. Então ele falava meio mole. Eu falei, meu pai tá bêbado, etc e tal. Me liga essas horas, tudo. Ele deixou a seguinte mensagem pra mim: filho, aconteça o que acontecer, não larga da sua esposa. Ali eu já sabia que ali já tinha gerado um arrependimento dele quando ele largou da minha mãe. Entendeu? Então eu tive vários ensinamentos. Entendeu? Eu levo meu pai também como um homem onde eu pude aprender um pouco com ele. Por pouco tempo que a gente passou junto, eu pude aprender isso daí com ele também. Olha que mensagem, filho. Por mais que, independente que aconteça com você e com a sua esposa, cara, paz, fica com ela porque as coisas vão mudar. Cara, a gente passou de tudo com a Franciele. As coisas mudaram, entendeu? Uhum. Então isso é um processo natural. Então isso daí aconteceu na minha família. Então eu falei, cara, uma das coisas que eu quero, quando eu for pai, quando eu for marido, uma das coisas que eu quero é ficar até o último dia com a minha esposa. Até o último dia de vida com a minha esposa. Cara, e a gente passou de tudo com a Franciele. Perrengue, cara, vários tipos de perrengue, vários tipos de... Entendeu? E tamo junto até hoje, cara. Eu tô mesmo pra 20 anos. 20 anos. É isso, cara. Vocês se casaram, você tinha quanto ano? Ela quanto? Cara, eu brinco com a Franciele, eu conheci ela com 13 anos. Ela fica brava com isso, entendeu? Mas foi mais ou menos, a gente se conheceu e foi logo assim, na virada ali que ela tava pra fazer aniversário pra 14 anos, né? E... Cara, tamo até hoje. Entendeu? Cara, é uma vida, né, bicho? 20 anos. 20 anos. Caraca, olha, é tempo, bicho. A gente tava analisando esse tempo atrás, falei, eu tô com essa baixinha aí faz 20 anos, cara. Aí hoje eu brinco com ela, entendeu? Cara, então não tem o que... tudo que a gente faz junto. Entendeu? A gente não sabe o que é. Ó, a gente teve, dentro desses 20 anos, o tempo que a gente passou mais separado foi quando eu fui pros Legendários. Não tô falando separado que a gente brigou, etc e tal, não. O tempo separado ali, entendeu? Uhum. Foi quando eu fui pro Legendários que a gente ficou 4 dias sem se ver. Esse foi o maior tempo. Aí ela endoidou também, né? Eu endoidei, eu fiquei doidão. Porque, cara, tava 24 horas com a minha esposa. Tô 24 horas com a minha esposa. É em casa, é no trabalho, é em qualquer lugar. A gente vai, almoça junto, a gente janta junto, vai tudo junto. Entendeu? Ali no Legendários ela falou também que Rafa, eu fiquei incomodada. Porque ela falou assim, amor, eu fiquei tão incomodado, cara, que eu fiquei meio doida. Porque a gente passou, cara, 20 anos junto. 4 dias separado. Você na montanha e eu aqui, cara, foi loucura. Entende? Então, assim, foi um troço meio doido. Entende? Mas é isso. Que legal, Essa cara. é a vida, né? Pô, produção. Muito bom. Tudo bom? Alguma pergunta aí? Tá de boa? Pô, que legal, cara. Acho que
conseguiu extrair bem aí um pouco de quem é o Rafa. E fico feliz, cara, de saber um pouco mais da tua história, alguns detalhes que eu ainda não sabia, né? Você contou aqui pra gente como mudou, alguns insights que mudou a sua vida, que com certeza vai servir pra muita gente. O que você achou do papo? Cara, achei sensacional, maravilhoso. Boa. Onde é que o pessoal te acha? Passa a sua rede social. Cara, acha a gente no Instagram, né? Acha o Rafael lá no Instagram, @RafaelSegnato. Acha lá no Instagram e é isso. Só procurar lá e vão pra cima. Segue nós lá. E a empresa? E tamo junto. A empresa é @Império Galvânica. Segue lá Império Galvânica também. Você que quer se tornar empresário ou empresária no ramo de de vendedores de semijoias, só procurar a gente lá e tamo junto. A gente vai te ensinar você também como você procurar todos os fornecedores, trazer a sua mercadoria, sua semijoia no bruto, sem o ouro, sem a prata, pra gente aplicar isso daí pra você e você já sair vendendo. É isso. Boa. E qual a mensagem que você deixaria aí pro Rafa de 15 anos, pra essa galera aí? Deixa uma mensagem final. Cara, tudo passa e não desista dos seus sonhos. Sempre tem algo mais. Procure esse algo mais. Vai atrás dele que uma hora ele vai aparecer. Uma hora você vai encontrar o seu propósito. E é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio. Na verdade, o primeiro episódio de 2026. E eu quero dizer uma coisa pra vocês que eu tô muito feliz porque eu apresento pra vocês o meu co-host nessa nova temporada de 2026. Você aceita ser o nosso... Cara, eu aceito ser seu co-host sim, cara, mas assim, com a seguinte situação, cara. Se você contar a sua história, porque você conhece a minha história, você conhece a história de várias pessoas, mas eu quero conhecer a sua história. É verdade, né? Eu nunca falei da minha história aqui no podcast. Eu sempre conto uns detalhes aqui, né? Vou entrevistando. Mas tá aceito. Seja bem-vindo. Tamo junto, então. É isso. E aguarde no próximo episódio a história do Dr. Andrei. Aguarde, pessoal.